Então vamos colocar de pé, por favor. Estava lembrando aqui de um pedido do pastor Zezinho, do bispo Zezinho, sobre os irmãos lá na Índia. A gente já pediu foto, mas eles evitam de mandar fotos. Até o nome aqui já veio, né, eles liberaram para nós ficarmos sabendo, mas por favor, não divulguem isso, porque internet é mundial, né? E tem um pessoal lá então, que está perseguindo mesmo a igreja, como o pastor Neto falou, né? Eles estão queimando as igrejas, né? Mantendo fogo com as pessoas lá dentro, com cristãos lá dentro. A perseguição é grande. Eles estão no norte da Índia, numa região muito perigosa e muito radical contra o Evangelho. Então, não divulguem, né? Evitem essa divulgação para preservar os irmãos lá. Ah, mas Deus não guarda? Deus guarda, amados. Mas nós temos nossa parte a fazer e toda precaução é bem-vinda também. Amém? Então, feche teus olhos, levanta a sua voz, levanta a sua mão, vamos orar pelos irmãos, porque a boa obra que Deus começou, Ele há de completá-la. E esses irmãos que estão morrendo, esses que estão sendo vítimas de perseguição, o Senhor vai honrá-los, com certeza. E eu espero que isso seja para crescimento da obra naquele país, que o diabo seja colocado por terra mesmo, todo intento maligno seja derribado e o Senhor seja glorificado naquele lugar. Pai, nós levantamos nossa voz aqui em Araras em favor dos irmãos que o Senhor levantou lá naquele país tão ruim com relação à Tua palavra, tão idólatra, Senhor Deus, tão espírita, e nós clamamos para que o Senhor preserve a vida daqueles que se entregaram a Ti, que resolveram dar um sim ao Senhor e viver uma nova vida contigo. Pai, livra de todo o mal, que os planos malignos sejam frustrados e que os Teus planos, somente os Teus planos naquele lugar e para aquelas vidas sejam cumpridos, e assim a glória do Senhor seja vista lá também, o Teu nome seja cada vez mais glorificado e o Senhor tenha um povo numeroso naquela região para Teu louvor e glória. Pai, dá ousadia, continua inflamando o coração daqueles irmãos. Senhor, levanta com fé mesmo aquele povo para que não desistam em meio às batalhas e às lutas, mas que prevaleçam confiados no Senhor, que o Senhor há de honrá-los, nós temos certeza disso. Por isso nós Te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Então não deixe de contribuir. Você que deu o seu nome e que se prontificou a dar o seu R$10, né, por mês, né, 10 ou mais, se você quiser dar mais também pode ser, não há um limite para isso. Mas se você se comprometeu, por favor, né, não deixe de dar a sua contribuição mensal. Né, até quando? Até quando for preciso. Amém, amados? E quando não for mais preciso, nós vamos anunciar. Glória a Deus. Então é isso. Eu quero falar um pouco sobre algo que a gente vem conversando nas nossas reuniões de pastores. Coisas que a princípio parecem básicas, né? E são básicas na verdade, mas que em alguns momentos da nossa vida nós deixamos um pouco a desejar e esquecemos, ou então não entendemos, não temos um entendimento claro do que seja algo que é tão, né, natural e uma palavra tão recorrente no meio evangélico, que é salvação, redenção. E como o pastor Neto falou domingo passado, eu quero continuar um pouco sobre esse assunto da justificação, né? Lembram do que foi pregado domingo passado? O justo viverá da fé. Quem é justo? Quem é justo? Você é justo? Você tem certeza disso? Então diga, eu sou justo. Na verdade, o melhor termo seria eu sou justificado. Eu fui justificado. O que significa ser justificado? Vamos? Você sabe? O que significa ser justificado? Deixa o pessoal falar, dá licença um pouquinho. Alguém sabe o que é ser justificado? Alinhado. O Guilherme falou que ia ser alinhado e fez um gesto assim, ou seja, colocar dentro dos parâmetros, né? O que mais? Quem mais? Vamos, gente.
Muito bem, Jesus morreu para nos justificar, mas ainda assim, a definição ainda vocês estão deixando meio vaga. Vamos lá, eu quero que a sua participação. O que quiser. Eu volto a dizer, amados, quando eu perguntei aqui, e pastor Neto perguntou semana passada, quem que é justo aqui? Todo mundo levantou a mão. E aí nós temos que saber o que significa isso. Nós temos que saber quem é que nós somos. Senhor Antônio. Disse o porquê que fez aquilo. Mais ou menos isso. É que nem aquela coisa, né? Eu faltei e agora tenho que justificar a minha falta. Então, se eu justifiquei a falta, ou seja, se eu dei um motivo porque eu tenho faltado, segundo a lei aí né? Tá tudo certo. Ó, entendi o seu problema, mas não é bem isso ainda. Vamos lá. Perdoado, livre, o que mais? Ter as dívidas pagas. Só o pastor está falando, e a turma aí ele traz. Vamos lá, gente. Vamos à aula de carro. O que é ser justificado? Estão me percebendo? Que são termos que a gente usa e nós, né, diante especialmente quando a gente está passando por necessidade, a gente corre a Deus e vai, né, com toda a ousadia diante dele, tem que ir mesmo. Por quê? Porque eu sou justificado, eu sou justo, e o justo vive da fé. Porque eu sou justo, né, eu sou salvo. Mas nós temos que entender esses conceitos para que nós não sejamos pegos em algumas armadilhas e nós possamos andar em paz. Veja, a justificação é um dos aspectos da plena salvação de Deus para nós em Cristo Jesus. E só há salvação em Cristo Jesus. Não há outra forma do homem ser salvo, a não ser por intermédio do Senhor Jesus. E o que é que o Senhor Jesus fez? Vamos lá, aí você deve saber. O que é que Jesus fez? Gente, vocês estão muito calados, ou vocês sabem demais e estão esperando eu dar a resposta? Eu já sei esse assunto, nem vou me dar o trabalho de responder, ou então eu estou ficando preocupado. O que é? O que Jesus fez? Morreu por nós, mas ele só morreu? Ressuscitou, morreu, ressuscitou. E nessa de morrer e ressuscitar teve um propósito. Esse é o propósito. Qual que é o propósito? Fala, Divanir. Levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Então vamos lá. Por que é que Jesus teve que vir? Jesus teve que vir pelo seguinte: quando Deus criou todas as coisas, Ele depois criou o homem e o colocou nesse planeta e deu uma incumbência para o homem. Vocês sabem disso, não sabem? Conhecem a história? E Ele disse: sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a terra. Com o pecado, esse propósito, essa incumbência do homem, especialmente o domínio sobre a criação, ele passou. Por isso que Jesus fala que o mundo jaz no maligno. Quem tem domínio sobre esse planeta, sobre esse mundo, sobre esse sistema infelizmente, o nosso arqui-inimigo, Satanás, diabo, nome que é Beelzebul, Satã, ou coisa ruim, dê o nome que você quiser, é ele, né? Ninguém sabe o nome dele, na verdade. Um chama de Lúcifer, mas Lúcifer também não é nome. Eu não quero entrar nesses detalhes aqui. Estou dizendo que o domínio que estava, a incumbência e o propósito que foi colocado sobre o homem, a obra-prima, a excelência da criação de Deus, ele perdeu, ele deu, ele entregou para o inimigo. E aconteceu algo mais sério. Por causa do pecado, o homem se separou de Deus. E não há como voltar a Deus por si só. A palavra é muito clara quando ela diz que todos, sem exceção, todos pecaram e foram destituídos ou estão carentes da glória de Deus, ou seja, estão separados. Isso é morte. Morte é separação. Não é deixar de existir, não é aniquilação, não é Zé Fini e não se ouve mais falar nisso. É você existir, mas numa condição de total separação da fonte da vida, que é Deus. Aqueles que vão estar lá no lago de fogo e enxofre, bem como o Satanás e todos os seus demônios, toda aquela sujeirada toda, eles vão estar lá, mas não vão deixar de existir.
eles continuarão existindo pela eternidade, só que separados eternamente de Deus. Então, mortos, isso é morte. Como não havia um homem, e na condição humana, na raça humana, alguém que fosse capaz de resgatar aquilo que foi perdido, de tomar de volta aquilo que foi entregue. Vocês conhecem a história? O que é que Deus fez? Ele mesmo se fez um de nós. Deus Filho, que nós chamamos de Jesus, porque foi dado a Ele o nome de Jesus. Ele veio, assumiu a forma humana, e como homem, não como Deus, mas como homem, fez tudo o que fez. Ele pôde pagar o preço pelo nosso resgate. Então, há alguns aspectos claros da salvação de Deus para nós. O primeiro aspecto não é nem a justificação, é a redenção. Redenção significa pagar o preço por alguma coisa que era seu e que foi perdido. É mais ou menos como pagar o resgate de um sequestro. Tem um filho, veio alguém, surrupiou o filho, levou embora, está no cativeiro, era seu, mas agora não tem mais, foi perdido. E aí, para ter de volta, o que é que o pai e a mãe fazem? Pagam um resgate. Infelizmente, no nosso mundo aí, nem sempre pagando o resgate você tem um filho de volta, mas com Deus não foi assim. Deus teve, para nos ter de volta para Ele, Ele teve que pagar um resgate. Esse é o famoso preço que foi pago na cruz. É o preço de sangue, é um preço precioso, grande, alto, que ninguém tinha condição de pagar, mas que Jesus pagou. Então, aquela história do Calvário não é apenas simbólica, não é algo apenas para nós chorarmos na Sexta-feira Santa, não é algo para nós lamentarmos depois no sábado, aleluia, né, soltar rojão e tomar todas e falar, agora glória a Deus, está tudo em ordem de novo. Aquilo não é simbólico, aquilo foi real. Ele teve que morrer. E se ele não morresse, nós não teríamos condição de estar com Deus, porque a Bíblia também fala aqui, vocês conhecem também, só estou repetindo aquilo que vocês já sabem, que o salário, o pagamento do pecado é morte. Ou seja, para satisfazer a justiça de Deus, todo aquele que tivesse cometido um pecado teria que morrer. O homem, eu e você, teríamos que morrer. E a condição de morte entrou na raça humana. Não foi o que Deus falou para aquele casal lá no Éden, antes deles cometerem o pecado, antes deles desobedecerem e comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal? Não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão o quê? Morrer. Não é o fato da fruta, aquela fruta é venenosa, não é, é a desobediência que leva à morte. Então, por uma desobediência, eles conheceram a morte, e toda a raça humana conhece a morte. Essa coisa de a gente nascer aqui, viver aí 60, 70, 100 anos, sei lá quando, depois morrer, está para todos, ninguém escapa dessa condição. Por quê? Porque é uma exigência por conta do pecado. E o pecado nada mais é do que uma desobediência a uma direção de Deus. Foi aquele casal exatamente fez isso. Não coma. E eles comeram. Preferiram acreditar mais na serpente do que em Deus. Não deram bola para a palavra de Deus. Experimentaram, testaram, foram até onde queriam ir, fizeram o que quiseram fazer e por causa disso morreram. Não morreu de imediato, mas foi uma morte espiritual. Então aí, depois dessa condição de pecado e que não tinha mais volta por si só, Deus mesmo precisou dar um jeito na situação, e é que nós conhecemos como plano da salvação, né? Que Jesus se fez homem, nasceu de uma mulher, né? Para cumprir as escrituras, cresceu, não cometeu pecado algum, e aí padeceu tudo o que padeceu, pregou o evangelho, instituiu, começou, né? Fundou o reino de Deus na terra, mas morreu. Então ele teve que morrer, porque ele tinha que morrer por causa dos pecados, não dele, mas os nossos, meu e seu. A palavra diz que ele carregou aquilo que o Divanir falou, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Isaías 53 fala isso, né? Levou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, levou com ele, carregou nossa culpa toda. E naquele momento em que ele estava preso na cruz, no madeiro, ali, sobre ele, todos os pecados de todas as épocas, todos os homens, recaiu sobre ele. Ele se fez maldito por conta de mim e de você. Éramos para nós estarmos lá, e ele foi no nosso lugar.
E quando ele morreu voluntariamente, ninguém matou Jesus. Sabia disso? Ninguém matou Jesus. Não foi o judeu que matou Jesus, não foram os romanos que mataram Jesus, não foi o diabo que matou Jesus. Ele se entregou. A palavra fala que ele entregou o seu espírito. Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E deixou de viver. Cumpriu a justiça de Deus. O quê? O pecado tem que pagar com morte. Ele morreu. Nesse ato dele morrer por mim e por você, ele nos comprou de volta. Porque só com um preço de sangue, só com uma vida por outra vida, é que seria o pagamento exigido. E ele deu a sua vida. Isso é redenção, isso é redimir, isso é resgatar. Ele nos comprou de volta para Deus. Ou seja, Deus nos comprou de volta para Ele mesmo. E o preço que Ele pagou foi o sangue do seu unigênito, do seu precioso Filho Jesus Cristo. Amém? Isso é redenção. Está entendido? Ficou claro aqui? Quando a outra vez que você falar redenção, não é apenas um bairro que existe por aí, uma rua, o nome de rua, é um ato verdadeiro, uma compra que Deus fez e pagou por mim e por você. Por isso é que a palavra fala aí, o pastor Neto falou domingo passado, nós não somos de nós mesmos. Nós não somos. Porque se nós fôssemos de nós mesmos, nós não estaríamos aqui onde estamos hoje e nem teríamos condição de ir para a glória com Ele. Porque quem é de si mesmo não pertence a Deus. E não pertencendo a Deus, não vai estar com Ele na sua glória e na sua eternidade. Porque não é dele. Agora, se Ele pagou um preço por todos, por que é que nós temos que, no linguajar comum, virar crente? Por que eu tenho que ser crente? Você não precisa ser crente. Você precisa apenas entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como seu Senhor. Isso é um ato de fé. Mais do que acreditar, é um ato de fé. Eu não vi, não estava lá, mas eu creio. Algo dentro de mim diz que isso foi verdade e que eu careço disso. Eu careço de entrar na comunhão com Deus através de Jesus. Crer em Jesus significa confiar que Ele fez tudo o que fez por mim e por você por amor. E se Ele não tivesse feito, nós não teríamos condição, por mais que nós nos esforçássemos, por mais que a gente fosse bom, por mais honesto, por mais íntimo, por mais e mais que nós fôssemos aqui nessa terra, nós não teríamos condição de viver com Deus eternamente, somente por um ato de morte. E se nós morrêssemos, nós não iríamos para a glória, o nosso lugar seria a condenação. Então Jesus morreu no nosso lugar, e como Ele não tinha pecado, Ele não foi para a condenação eterna, Ele foi ressurreto, Ele ressuscitou, venceu a morte. Está claro até aqui, amados? Agora, junto com a redenção, vem a justificação. Justificar é tornar alguém compatível com o padrão da justiça de Deus. Em umas palavras mais claras, no linguajar mais comum, é tornado sem culpa. Eu era culpado, agora não sou mais. E não sou mais culpado não porque eu me justifiquei, não porque eu fiz alguma coisa para apagar o meu pecado, mas porque alguém disse, olha, esse camarada é sem culpa, ele já não tem mais nenhuma dívida comigo. E o único que pode nos justificar é aquele com quem nós temos uma dívida. E nós tínhamos uma dívida com Deus. Não tínhamos que pagar um salário do pecado, que era a morte, para com Deus. Mas quando Jesus fez isso, e Ele disse para o Pai, Pai, eu faço isso no lugar deles, e Deus aceitou, o credor aceitou o pagamento da dívida. Agora todo aquele que crê em Jesus e que fala, foi por culpa dele, olha, eu aceito o que ele fez por mim, olha, ele pagou no meu lugar, eu não preciso mais pagar. Deus olha para mim e vê que eu estou de fato crendo naquilo, e aquilo é uma convicção na minha vida. Ele fala, olha, esse também é sem culpa agora. Ou seja, Jesus fala, Pai, ele crê em mim, ele veio para mim, ele me recebeu na vida dele, então agora torna ele também como eu sou, justificado sem culpa, como se nunca tivesse, tem uma dívida com o Senhor. É assim que nós somos hoje para com Deus, amém? Justificados, ou seja, fomos conformados ao padrão de justiça de Deus, não é o meu padrão. Tem gente que pergunta, mas é aquela pessoa, ela é tão boa, olha quanta caridade ela faz, olha, né, como ela é bondosa, ela não fala mal de ninguém, ela não fala palavrão, mas se ela morrer ela vai para o inferno. Se ela não estiver, apesar da sua
toda justiça própria, se não estiver de conformidade com a justiça, com o padrão de Deus, infelizmente não. E a única forma de eu e você nos conformarmos ao padrão da justiça de Deus é através de Jesus. É por isso que a palavra fala: tudo é por Ele, tudo é dele, por Ele, ou seja, através dele, por meio dele e para Ele. Essa é uma verdade e é um padrão de justiça de Deus que não dá para fugir. O mundo tenta fugir, nós muitas vezes tentamos fugir, tentamos nos justificar. Mas olha quanta esmola eu dei, olha quanta coisa eu fiz, olha, mas eu não saio da igreja, eu estou lá, eu sou pau para toda obra. Mas se eu não me conformar com o padrão de justiça de Deus, eu não sou justificado, não sou justo perante Deus, porque a justiça tem que ser dele e não minha. E a justiça de Deus manda o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Porque todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador é salvo, é justificado, e aí é salvo, e aí tem vida eterna. Está me entendendo, amado? E depois eu sou reconciliado. O que é ser reconciliado? Vamos pegar um exemplo que todo mundo sabe. Namorado, casal de namorado. Enquanto está tudo bem, oi mozinho, e usa aqueles termos, né, que outro dia até o pastor, eu gosto muito dessa expressão do pastor Aloysio, né, fala assim: nossa, vocês já perceberam como muito marido trata a mulher como débil mental? Oi meu tchu, ai mi, né, tudo bem, é uma demonstração de carinho, né, mas vai aí, quando está tudo bem, os dois lá, ai meu bem, ai chuchuzinho, ai essa coisa, aí brigou, um fez o que o outro queria, não estão namorando mais. Briguei, separei, larguei, não aguentei, não fez o que eu queria. Aí depois de um tempo, né, como todo casal de namorado às vezes acontece isso, né, tá lá de novo os dois juntos, mas não estava separado, nos reconciliamos, voltamos. O que é reconciliar? É unir duas partes que estavam separadas. Mas não é só unir e colocar junto, é restaurar a harmonia que havia entre essas duas partes. É restaurar a unidade, não apenas a união, não apenas o estar juntos entre essas duas partes. Antes de Jesus, nós estávamos separados de Deus. Depois de Jesus, da redenção, da justificação, fomos unidos, voltamos a estar ligados, e agora é inseparavelmente de Deus. Amém? 1 Coríntios, acho que é 1 ou 2 Coríntios 6,17 fala: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Olha que maravilha, mano. Agora nada mais pode nos separar de Deus. Olha, se de fato nós cremos em Jesus e fomos regenerados, fomos resgatados, redimidos e fomos justificados, agora somos reconciliados com Deus, estamos ligados a Ele eternamente, e nada mais é capaz de nos separar agora. Amém? Agora eu quero falar de uma outra coisa, e aí por isso que eu trouxe a lanterna. Para que serve uma lanterna? Para? Está funcionando. Desculpe aí o flash nos olhos, mas é para vocês verem que está funcionando. Uma lanterna existe para iluminar. Se não fosse para iluminar, não seria lanterna. Podia ser um radinho de pilha, podia ser um celular, qualquer coisa. Não é assim? Mas é uma lanterna. Então toda lanterna serve para iluminar. Uma vez resgatados, justificados e reconciliados com Deus, nós também estamos aqui para cumprir um propósito: sermos luz. Antes de Jesus, pelos nossos pecados, estamos assim. Éramos uma lanterna como essa, não é como essa não, né? Mas éramos uma lâmpada, mas estávamos apagados. Por que estávamos apagados? Por que essa lâmpada está apagada? Precisa ser muito inteligente para saber, né? Porque não está ligada, não está conectada à fonte da energia. Depois de Cristo, fomos ligados,
reconciliados com Deus. Temos luz em nós. E é interessante da lâmpada, é que a luz da lâmpada não é externa, é lá dentro. E assim também somos nós. Nós não temos luz própria. E a luz está no nosso interior, não está fora. No Antigo Testamento, se você for ler lá nos livros, nos capítulos finais de Isaías, a palavra fala lá que, né, e isso é para Israel: levanta-te, né, porque já vem a glória do Senhor está sobre ti. Porque eles não tinham ainda a nova aliança e o Espírito Santo não habitava neles permanentemente. Então, se alguém precisasse brilhar com a glória de Deus, era um ato externo. Eles não tinham o Espírito Santo aqui dentro. De verdade, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e alguma coisa acontecia na forma de profecia, na forma de, sei lá, né, demonstrações proféticas, e como aconteceu com Moisés, o rosto dele brilhava, mas era algo externo. Hoje, a luz está aqui dentro, como está dentro de você e de mim. Nós, vou deixar ela ligada aqui, nós somos para brilhar intensamente. Estou passando no olho de alguém aí, você não está conseguindo nem ler, né? Não dá para olhar. Mas existem algumas situações que começam a ofuscar. E no princípio parece que está tudo legal, né? A luz estou vendo lá, está branquinha, tá... mas não está assim. Mas a luz está lá. Aí, se não tomarmos conta e nem cuidado, começa a ficar assim. A luz continua lá. A lanterna, a lâmpada está ligada à fonte. Energia tem. E diferentemente da bateria dessa lanterna, a bateria do nosso Deus é inesgotável, ela é eterna, não acaba nunca. E quanto mais usa, mais tem. Né? Mas não damos conta e começamos a ficar assim. Até que, se não tomarmos cuidado de vez, fica assim. E nessa condição, quem não nos conhece não dá para saber se nós já passamos da morte para a vida ou se estamos na morte ainda, porque não brilha nada. E não sabemos, não dá para saber se está ligada ou desligada, mas ela está ligada. A luz continua lá dentro, mas ela foi bloqueada. É possível acontecer isso na vida do cristão? Infelizmente é. E às vezes começa com algo assim, às vezes imperceptível. Ainda dá para ver um pouco de luz. Ela está brilhando, mas não com toda a sua intensidade. Eu queria ter alguma coisa para iluminar, para não ficar jogando, né, o coisa no olho de vocês aí. O que eu quero dizer com isso? Nós fomos resgatados, nós fomos justificados, ou seja, tornados sem culpa. Quando Deus nos perdoou em Cristo Jesus, Ele nos perdoou mesmo. E quando Ele olha para nós, Ele nos vê numa condição como se nós nunca tivéssemos cometido nenhum pecado, não tivéssemos nenhuma dívida para com Ele. Com o passar do tempo, infelizmente nós permitimos que algumas situações sejam lançadas em nossas vidas, e nós começamos a deixar de brilhar tanto quanto deveríamos brilhar. Pode ser pecados mesmo, e pecados não confessados, porque se você confessa, se você faz um pecado e daqueles cabeludo, de que ofusca totalmente a glória de Deus, a luz de Deus em mim e em você, podemos estar assim, mas se logo nós formos lá e pedimos perdão, Deus não vai, né, limpando aos pouquinhos, fazendo a gente penar, vou fazer ele aprender, olha, não, Ele já tira logo a coisa e a luz volta a brilhar de novo, intensamente. Amém? O problema é que nós vamos acumulando sujeira. É pecado em cima de pecado, e pecado não confessado, e pecado justificado e não confessado. Hoje, antes de justificar pecado, tem que falar: olha, eu pequei, errei, pisei na bola, não deveria fazer, fiz, estou envergonhado e venho pedir perdão. E Deus perdoa, e nós voltamos nessa condição. Ou, eu vejo que pior do que essa, porque essa aqui é fácil de perceber. Ô irmão, o que está acontecendo com você? Por que você está tão apagado? Ih, já perceberam. É fácil de perceber, mas essa situação talvez é pior,
porque ela parece que está em toda a sua intensidade, mas não está. E nós muitas vezes nos contentamos com essa situação, não brilhamos totalmente, intensamente como deveríamos. Porque se eu usar essa lanterna, vou pedir um favor para alguém, ô Robson, vai lá, apaga aqueles 3 disjuntores lá no fundo lá para mim. Deixa eu demonstrar aqui que eu quero, deixa eu mostrar aquilo que eu quero demonstrar. Aqui o negócio é intenso. Eu estou vendo André, Yogi, todo mundo aí. Assim não resolve. Tá aqui. Vocês estão vendo a luz na lanterna? O pessoal da câmera está vendo aí também? Põe na parede. Por aqui. Aqui. Está mais perto de mim. Assim. E assim. Aqui tem que estar muito perto para iluminar. Aqui não. Pode acender a luz. Obrigado. Redimidos, justificados, reconciliados. E tem outros aspectos da plena salvação que eu não vou mencionar aqui. Tem mais outros 5 aspectos o que a salvação plena de Deus em Cristo traz para nós. No final nós vamos ser glorificados. Olha, vamos experimentar a mesma glória que Jesus experimenta. Nós vamos estar lá com Ele, O nosso corpo será transformado, e toda aquela história que você já conhece. Mas nós estamos aqui e nós somos a luz desse mundo. Pelo menos é o que Jesus fala para nós: vocês são a luz do mundo. O que acontece com a luz se ela não brilha? Tem alguma coisa errada. E às vezes não é nem tanto pecado que produz essa situação, mas é um conformismo, ou é uma falta de entendimento de que cheguei até aqui e está bom, eu estou satisfeito, estou salvo, um dia vou estar na glória, mas está tudo bem. Ou então é um entendimento errado da palavra, ou um entendimento próprio, não errado, mas próprio, que logicamente vai acabar sendo um entendimento errado da palavra, porque a Bíblia fala que não há nenhum texto, nenhuma escritura que seja de particular interpretação. Não é a minha interpretação que deve ser a regra que vai seguir minha vida, mas é o que ela de fato é e fala para mim. E como às vezes eu não sei qual é a verdadeira interpretação, então eu tenho que estar com os outros, porque na maioria do conselho há sabedoria. Então veja, nós fomos chamados para um propósito, e não há melhor momento da igreja para ser testemunha de fato e fazer a diferença como o nosso tempo. Porque no nosso tempo ainda há muita coisa que está confusa, há muita coisa que está dúbia, e há muita situação que é assim, infelizmente, no meio da igreja. Mas nós que conhecemos a intensidade, ou que deveríamos conhecer a intensidade do brilho da luz de Deus em nós, não podemos nos conformar com uma situação dessa. Amém? A luz precisa brilhar com toda a sua intensidade, afinal de contas é para isso que ela existe em nós. Assim como essa lanterna não dá para ser usada com meia carga, ela precisa estar com a carga inteira para cumprir o seu propósito, assim também nós. E Deus não nos dá meia carga, Ele dá uma carga inteira, e se precisar Ele dá mais, amém? 100%, 200%, 400%, quanto eu precisar, quanto eu tiver disposto a suportar e a andar. E outras situações que podem nos deixar assim, são amarguras. A palavra fala para não permita que nenhuma raiz de amargura fique no seu coração, porque ela pode se enraizar e alcançar outras vidas e amargurar outras vidas também. Então está percebendo que a sua vida não está daquele jeito? Vai logo aos pés da cruz de novo, ou vai logo aos pés do Senhor, porque a cruz já passou, na verdade. Vá logo aos pés do Senhor, fala para Ele, diz: não aguento, ou então tem alguma coisa errada, e aí permita que a luz do Senhor brilhe. Não é voltar a brilhar, é que ela brilhe com toda a sua intensidade, porque brilhando ela já está o tempo todo.
a luz de Deus em nós brilha constantemente. E não há nenhuma situação, graças a Deus, não há nenhuma situação que faça isso aqui, ó. Não há. Graças a Deus, em nós hoje, que já nascemos de novo, que já passamos por essas etapas que eu falei, não há, é impossível nós ficarmos assim. O tempo todo, a luz está assim em nós. Às vezes ela não brilha porque o externo de nós, a lâmpada que somos nós, está meio comprometida com algumas sujeiras. E nós precisamos correr. Eu não vou dizer aqui, apontar e ficar dizendo, porque a lista pode ser extensa ou pode ser coisas bobas que vão acumulando. São mágoas acumuladas, são amarguras acumuladas, ou são mais graves, pecados acumulados, né? Pecados não confessados, coisas que vão deixando se passar e acha que está tudo bem. E no final da história a gente vai se acostumando com essa situação. E a gente vai perceber, não vai nos dando conta de que ela vai ficando cada vez mais apagadinha, mais bloqueada em nós. Aí precisa alguém de fora dar um chacoalhão. Então, se às vezes alguém vem para você e fala, ó, o negócio não está bem assim, tome isso como boa, né, como um sinal de Deus para o seu bem, porque é Deus usando alguém para dizer para você, ó, não está tão legal assim na sua vida, procura mudar, procura dar uma consertada aí, dar uma limpada, ou se não consegue sozinho, pede para alguém limpar, porque a coisa não está brilhando do jeito que tinha que brilhar, amém? Porque não há, volto a dizer, não há outro propósito em nós, depois de tudo que Jesus fez, depois de sermos redimidos, resgatados, né? Justificados, tornados sem culpa. Olha, que é a melhor situação para nós, para um ser humano, é se sentir sem culpa diante de Deus. Tem gente que quer usar um subterfúgio, né? Um subterfúgio para a questão do pecado e para a questão da culpa que pesa na sua consciência, né? É dizer que não há pecado, ou então, isso aqui não é pecado, ou relativizar as coisas. Isso não apaga o efeito no final. Infelizmente, muitos vão estar lá e passar a vida inteira se justificando. Não é pecado, isso aqui não é não. Não, eu faço a minha vida do jeito que eu quero. E vai descobrir, tarde demais, que andou por um caminho de escuridão. Agora, para nós ainda há tempo. E para nós a boa notícia é, ainda que esteja desse jeito, ainda que esteja assim, nós estamos numa condição melhorzinha do que o mundo lá fora. Porque a luz continua aqui dentro. Ou seja, nós estamos ligados à fonte da vida. Amém? Então qual é o problema de estar assim? E se eu não quero brilhar para ninguém? E se eu não quero deixar a luz de Cristo brilhar? E se eu não quero fazer meu papel? O que vai acontecer comigo? Amado, presta atenção. Salvação é de graça. Mas o galardão que vem depois e o reinar com Cristo não é. Tem isso também, né? Tem muita gente fazendo a coisa, tem muita gente brilhando aí. Eu não preciso de mim. Eu sou tão pobrezinho, só tenho um talentinho, né? O seu talento vale ouro. Amém, amado? Não é um talento qualquer, pode ser um só, mas é muito precioso. E se tem gente brilhando, aumenta a intensidade do brilho, mais gente vai ver o farol de longe. Imagina se a gente juntar 1 milhão de lanternas como essa e colocar tudo junto. Nós vamos fazer que nem aqueles holofotes que tem por aí nos clubes, né? Em época de carnaval e baile, né? Até as nuvens são iluminadas. Uma só pode não fazer muita diferença, mas imagina milhares, milhões dessas juntas. Então veja, a tua luz tem que brilhar. Fala assim comigo: a luz de Deus que está em mim precisa brilhar em toda a sua intensidade. Amém? Não se conforme mais em ser uma lanterna com meia carga. Vou deixar que um pouquinho só passe. Permita que a luz de Deus brilhe intensamente em você e através de você. Quer ver pessoas se converter? Talvez precisa dar uma limpada na lâmpada, porque onde a luz de Deus brilha, as pessoas são atraídas para ela, que nem mariposa nas lâmpadas. Já viu aquela época do siriri? Hein? Você tem que apagar a lâmpada para eles não virem dentro da sua casa. É assim. Sabe lá o dia de Pentecostes? Já prestou atenção num detalhe naquele dia? Onde foi derramado o Espírito Santo? Onde foi manifesto o Espírito Santo? Lá na igreja, no dia que ela foi inaugurada.
numa sala que tinha mais ou menos umas 120 pessoas, e eles estavam fechados, porque eles continuavam com medo dos judeus, das autoridades. O que aconteceu naquele dia? Se você conhece a história, veio um som como, não era um vento. Então, às vezes quando venta, não acho que é o Espírito Santo, não, tá bom? Às vezes pode ser, às vezes pode não ser, porque aquele dia não era um vento verdadeiro, era um som como de um vento impetuoso, e veio línguas como de fogo. Não era fogo, mas eles olharam, isso é fogo, mas não era. Veio sobre eles, mas a intensidade daquele clarão foi tal, e o tamanho do som que se projetou naquele lugar foi imenso, foi tão intenso, que as pessoas vieram. Elas vieram, foram atraídas. O que é isso que está acontecendo lá? Depois que eles saíram para fora, né, parecido, falando em outras línguas, e todo mundo falando, ninguém se entendendo, e às vezes estava até meio cambaleando, porque o poder de Deus foi grande naquele lugar, acharam que estavam bêbados, né? Estão enrolando a língua, são judeus, mas não, eles estavam falando as línguas dos outros lá. Mas presta atenção, as pessoas foram atraídas para aquele lugar. Eu não estou dizendo que nós vamos aqui, né, ficar sentadinho na rede, só balançando e esperando a multidão vir, mas tenha certeza, se a luz de Deus brilhar intensamente em nossas vidas, pessoas virão ver essa luz. Amém? É um atrativo. Por quê? Porque elas estão caminhando em trevas, elas estão caminhando na escuridão, né, do desamor, da desconfiança, do desespero, da angústia, da dor, do sofrimento. E quando a luz que sara, a luz da alegria, a luz do amor verdadeiro, a luz da compaixão, a luz da felicidade começa a brilhar, elas vão ser atraídas. Elas serão automaticamente atraídas, como as mariposas, como o siriri vem para a luz, porque eles querem estar na luz. Há um engano no coração das pessoas que o diabo colocou, de que as pessoas não querem nada com Deus. É um engano isso, elas não querem nada porque elas não conhecem a Deus, mas diz que no dia que elas conhecerem, elas virão correndo até Deus, porque elas saberão que não há outro lugar melhor para elas estarem. Amém? E temos que trabalhar para que esse lugar seja um dos lugares onde as pessoas virão atraídas pela presença de Deus. Mas para isso você e eu precisamos brilhar muito mais do que já estamos. E se você está brilhando, continua, permita, vá em frente, não esquenta a cabeça. Tem aquela música, né? Eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Lá na Índia, a luz de Deus está brilhando. Tá aí, bom exemplo. Olha o que eles estão atraindo lá, perseguição, mas tem gente se convertendo. Amém? E o céu vai estar muito mais cheio do que o inferno. Amém, amados? Eu não posso crer que Deus seja um Deus perdedor. Mas olha que interessante, Ele deu a mim e a você essa alegria de participarmos com Ele nesse movimento de atrair pessoas para Ele. A luz é dele, a luz é Ele, mas Ele escolheu a nós para sermos suas lâmpadas. Ele não precisava, mas Ele nos escolheu. Ele não precisava de mim, mas Ele escolheu a mim. E eu sei o que Deus teve que fazer para me atrair a Ele, e eu sei que você também sabe o que Deus teve que fazer para atrair você até Ele. Olha que interessante. Se Ele não precisasse de você, por que é que Ele ia tomar todo esse tempo e trabalho que Ele teve para te atrair? Então eu volto a dizer, fala para quem está do teu lado, você é importante para Deus. E agora Ele quer te usar para que outras pessoas sejam atraídas a Ele, como eu e você fomos. Amém? Mas deixa a sua luz brilhar. Amém, amados? Nós entendemos que nós somos resgatados, e não foi por um preço qualquer. Nós entendemos que fomos justificados, ou seja, hoje estamos isentos de culpa diante de Deus. Mas os pecados que vão se acumulando, que o Senhor falou aí, é rapidinho, vai até Ele, pede perdão, Ele apaga e volta como se nada tivesse acontecido. E não queira entender a justiça de Deus, amado, não queira entender, e não queira se medir pela justiça de Deus, nem medir os outros pela justiça de Deus, porque Deus faz do jeito dele. Basta saber o seguinte: pecou, confessou, está perdoado e está limpo de novo, e Deus vai usar com toda intensidade se você quiser, só não usa se você não quiser.
E olha que interessante como é grande a maravilha e a misericórdia de Deus, porque mesmo quando eu e você não estamos tão bem assim, não estamos tão brilhando assim, Ele ainda nos usa. Já percebeu aquelas vezes em que você não estava muito legal, que você sabia que tinha pisado na bola, mas surgiu uma situação e que você olhou para o lado, olhou para o outro, só tinha você, e aí você foi lá e alguém chegou e falou assim: oh, eu estou precisando de uma ajuda aí, e você meio que envergonhado, a pessoa não sabia, mas você estava envergonhado porque sabia que estava pisando na bola com Deus, mas ainda assim foi lá e falou: não, eu vou orar, e a coisa aconteceu. Isso é efeito da graça e da misericórdia na sua vida. Se Ele te usa e usa a mim, mesmo quando eu estou meio marronzinho, imagina se eu estiver brilhando intensamente. Já parou para pensar? Então vale ou não vale a pena dar uma limpada na lente e deixar a luz do Senhor brilhar intensamente? Hein? Aí quem sabe, se é usado bastante, Deus fala assim: opa, está na hora de Ele vir, e chama você para Ele, e aí você não tem que se preocupar com mais nada. Amém? Amém, amados? Às vezes a gente demora muito aqui porque nós mesmos somos culpados. Deus está louquinho para nos chamar para Ele, mas a gente não se limpa, a gente não fala o que tem que fazer, a gente fica enrolando aqui. Ele fala: ih, tem que deixar ele um pouquinho mais lá. Mas quando eu faço meu papel e a luz do Senhor brilha e eu cumpro aquilo com intensidade, Ele fala assim: opa, está na hora dele vir. E aí nós vamos para Ele. Amém? E nós ficamos felizes da vida. E lá não tem mais essa coisa de ficar se preocupando com o pecado, com isso, aquilo. Está tudo na glória, tudo resolvido. Amém, amados? Mas nós estamos aqui ainda. Enquanto estamos aqui, nós somos a luz do mundo. Amém? Ah, mas eu não sou tão luz assim, pastor. O senhor não sabe minha vida está pior do que essa lanterna. Amado, a luz de Deus está em você. E ainda assim, você pode dizer, se não tem coragem para dizer eu sou a luz do mundo, mas pelo menos fala assim: a luz do mundo está em mim. Pelo menos tenha consciência disso e trabalhe para que ela brilhe e para que um dia você possa falar: chegou a luz de Deus nesse lugar. Amém? Eu estou querendo de novo muito ter aquela ousadia de falar assim: quando eu chegar, o diabo tem que sair, seja o que for que ele estiver aprontando, ele tem que ir embora, porque a luz vence as trevas. Amém? Maior é aquele que está em você do que aquele que está contra você. O diabo não resiste à luz de Deus que brilha através da nossa vida. Quantos querem permitir que a luz do Senhor brilhe com toda a sua intensidade? Vamos ficar de pé? Lanternas de Deus. Você percebeu que nós somos muita coisa para Deus? Nós somos ET. Nós só não somos lanterna verde porque não é verde a luz de Deus, né? Mas nós somos lanterna de Deus. E nós podemos voar também, que nem aquele camarada lá. Voar nas asas do Espírito. Você sabia que se você ora aqui em favor de alguém no Japão, imediatamente alguém no Japão recebe? Olha, mais rápido que o The Flash. Hein? Mais rápido que o Superman. Mas nós somos lanternas de Deus. E a luz dele que está em nós precisa brilhar. Que Deus olhe por nós e na sua grande misericórdia, já hoje comece a nos limpar, para que esse lugar resplandeça cada vez que a gente se reúne aqui. Não precisa ser de domingo, pode ser domingo de manhã, pode ser no culto dos jovens, pode ser numa reunião do Projeto Êxodo de quarta-feira, pode ser 2, 3 aqui sozinho, orando ao Senhor, que a luz de Deus brilhe intensamente, que pessoas que estão em trevas, desesperadas, possam vir para esse lugar e serem tocadas, iluminadas pela glória do Senhor. Amém? Então feche teus olhos. Como o César falou no começo da reunião, você que veio para cá hoje, é um sim seu dar o melhor para Deus? É, se inteirar do louvor, adorar mesmo. Agora eu faço a mesma pergunta, você que está aqui, é de verdade o seu sim a Deus, de que você seja mesmo um grande luzeiro para essa geração? É ou não é? Se for, olha assim e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu só preciso que o Senhor continue me moldando, continue a boa obra que o Senhor começou em mim um dia. E se por acaso tem alguma coisa que está aqui em mim
e que tem impedido a tua luz de brilhar, Senhor, me perdoe, mas remove isso rapidinho, tira isso de mim, Senhor, volta, dá uma polida nas minhas lentes, Senhor, se for preciso, faz de novo, como o vaso que se estragou, mas faz, porque eu quero que a tua glória brilhe através da minha vida com intensidade, Pai, e que esse lugar seja conhecido, não porque as pessoas são legais, não porque nós somos bons, não porque nós somos também por isso, mas seja conhecido de um lugar onde a glória do Senhor brilha intensamente, que nossas casas também sejam assim, um lugar onde a glória do Senhor tem a total liberdade para brilhar com toda a sua intensidade, cada vida, cada pessoa que entrar na nossa casa seja inundada com a tua luz, lá, Senhor, quando nós estivermos andando pelas ruas dessa cidade, nos ambientes de trabalho, nas escolas, Senhor, que a tua glória brilhe através de nós, e que as trevas sejam ofuscadas, e aqueles que estão perdidos, aqueles que estão carentes do Senhor, aqueles que têm buscado a Ti e não têm encontrado, que eles encontrem o Senhor em nossas vidas, Pai, sejam atraídos a Ti, como as pessoas foram atraídas para o Teu povo lá no dia de Pentecostes, que aqui seja um Pentecostes constante, todos os dias, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, nós vivamos um Pentecostes constante, para que constantemente pessoas sejam atraídas à tua glória e sejam salvas, sejam transformadas como nós fomos, e assim vivam também na glória do Senhor, para teu louvor, Pai, para teu louvor. Eu oro pelos meus irmãos que aqui estão e que talvez estejam passando por dificuldades, por aqueles que não estão conseguindo andar na tua luz como deveriam e sabem disso, mas não conseguem sair dessa situação. Eu clamo pela tua graça e misericórdia, que o Senhor se manifeste nessas vidas, quebre todas as cadeias, meu Deus, leve embora todo o impedimento, e que eles voltem a ser banhados ou inundados, e que experimentem o transbordar do Senhor nas suas vidas, Pai, intensamente, intensamente, a cada dia, e tudo isso para que o Senhor seja glorificado, porque tudo é teu, tudo é por meio de ti, e tudo deve voltar para ti. Então a ti toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo louvor e adoração, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. César. Oi. Glória a Deus, irmão. Nós vamos cantar uma última canção, amém? Só do louvor, vamos cantar uma última canção, e você pode trazer a tua colaboração, né? Teu dízimo, tua oferta, aquilo que você trouxe para ajudar a obra do Senhor, e que de fato você seja muito abençoado mesmo, e deixe a tua luz brilhar. O pastor Geraldo pregando, lembrando daquela música Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine, deixa brilhar, né? Então vamos deixar a luz do Senhor brilhar. E é engraçado, o livro de Atos, que o pastor Geraldo citou muito, diz que quando a igreja é feliz, forte e cumpre a vontade de Deus, ela brilha, o próprio Senhor acrescenta aqueles que são salvos todos os dias, né? Então a melhor maneira de evangelizar é claro, você tem momentos que você precisa ir para a praça com folheto, tem momento que a gente vai fazer célula evangelismo, tem momento que é o teatro, tem momento que é o louvor, mas a melhor maneira de evangelizar é a pessoa olhar para você e perceber que você tem uma luz diferente. Amém? Amém? Glória a Deus, querido. Amém? Então vamos cantar uma canção, e enquanto isso você tem a liberdade para entregar ao Senhor.